Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria. No nosso quadro Gota de Sabedoria de hoje, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Muito conhecido esse Evangelho, é quando os discípulos estão na barca e Jesus está com eles. E aí uma tempestade muito violenta na barca, a ponto de o barco querer virar, a ponto de as ondas cobrirem a barca. Então eles estavam com Jesus, só que Jesus estava dormindo. E os discípulos chegaram com ele, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Jesus responde para os discípulos: mas por que tendes medo, homens fracos na fé? É interessante esta resposta de Jesus para os discípulos, porque os discípulos, na verdade, recorreram a Jesus. Nós aprendemos na nossa caminhada como cristãos a recorrer a Jesus quando vem as tempestades. A barca aqui, claro, representa a igreja, né? Quando vem as tribulações, os ventos contrários, nós recorremos a quem? A Deus, a Jesus. E Jesus chama eles de homens fracos na fé, de homens medrosos, sendo que eles foram recorrer à pessoa certa, a Jesus. Por que Jesus faz isso então? Por que Jesus dá esta resposta para eles? É interessante isso. Isso até me faz lembrar, talvez você vai entender, daquela história daquele homem que viu um mendigo todo maltrapilho, caído na sarjeta, todo ferido, sujo. E aquele homem se volta contra Deus e diz: tu não está vendo, Deus? Faz alguma coisa. Mas aí Deus se volta também para ele e diz para ele: mas eu já fiz, eu fiz você. Vá lá, né? Como se estivesse dizendo: vá lá e faça você alguma coisa. Eu fiz você, tome uma atitude. Jesus está aqui reclamando dos discípulos e também de nós uma fé de atitude, uma fé de iniciativa. Uma fé madura que me leva a confiar e recorrer a Deus em todos os momentos, mas este recorrer a Deus, confiar em Deus não me priva de fazer a minha parte, de tomar atitude. Essa é a fé que nós precisamos ter. Por que eu estou dizendo isso? Porque os discípulos eram pescadores e eram pescadores experientes. Jesus não. Jesus era um carpinteiro. Talvez não entendesse tanto de pesca e nem de tempestades, nem de barca. Talvez por isso estava dormindo ali. Mas os discípulos eram pescadores e quantas vezes eles já não tinham passado por tempestades? Ou você acha que essa aqui foi a primeira tempestade na vida que aconteceu naquele lugar? Com certeza não. Eram pescadores, já estavam acostumados com ventos contrários, tempestades violentas como essa ou não. Só que aí, nesse momento, Jesus estava ali na barca. Então eles foram recorrer a Jesus, mas eles poderiam fazer alguma coisa. Eles poderiam ter atitude ali. Como com certeza já tinham passado por tantas tempestades e tinham dado um jeito. Muitas vezes nós temos uma fé imatura, achando que tudo vai cair do céu e recorremos a Deus e devemos recorrer sempre a Deus, mas muitas vezes não fazemos a nossa parte. Queremos o impossível de Deus, mas não fazemos aquilo que está ao nosso alcance, que é possível a nós. Isso é para nós refletirmos. Esse Evangelho nos leva a meditar sobre a nossa conduta. Uma vez, São Francisco de Assis, se referindo a um padre amigo dele, que o ajudava, inclusive, na reconstrução da igreja de Damião, ele disse sobre aquele padre, na verdade, disse para alguém sobre aquele padre: esse padre é um homem de muita fé em Deus, mas ele precisa ter mais fé nele mesmo. E de fato, muitas vezes nós queremos recorrer sempre a Deus, ter muita fé em Deus, mas não acreditamos que Deus já nos deu capacidade para muitas coisas, mas nós precisamos saber que nós podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. E o impossível fica para Deus. Lembra do povo de Israel, quando estava sendo perseguido pelo faraó, depois de ter saído do Egito, da escravidão? Eles caminharam
Eles foram até o limite deles, até o mar vermelho. Dali eles não conseguiam mais atravessar. Recorreram a Deus, Moisés intercedeu e o mar se abriu e eles passaram. Ou seja, foram até o limite deles, até onde era possível para eles. E o impossível Deus realizou. Então, não se acomode, meu irmão, minha irmã. Você é capaz. Deus aposta em você. Você pode muito mais. Nas suas dificuldades, nas suas tribulações, faça a sua parte e recorra sempre a Deus. E com certeza Ele já fez a parte dele. Um grande abraço fraterno. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.